Boa tarde, pais. Boa tarde, alunos do 9º ano do Colégio Atual. Correção da atividade de semana passada. Primeira questão. O assunto foi funções. A primeira questão é: a lei de formação da função é f de x igual a 5x menos 4. Calcule f de 2, f de 0 e f de menos 1. A única coisa que eu tenho que fazer é substituir esses valores que estão entre parênteses na função. Então, 5 vezes 2 são 10, 10 menos 4 igual a 6. 5 vezes 0 é 0, 0 menos 4 é menos 4. E 5 vezes menos 1 é menos 5, menos 5 com menos 4, menos 9. Eu aí consegui os seguintes pares ordenados. Para x igual a 2, y é 6. Para x igual a 0, y é menos 4. E para x igual a menos 1, y é menos 9. Certo? A segunda questão. Determine dois valores para f de x e desenhe os gráficos. Por que dois valores? Porque eu com dois valores, dois pontos, eu posso encontrar uma reta, certo? Então vamos lá. Como cada um define o valor que quiser, o que eu botei foi f de 2 e f de 1, para o gráfico não ficar muito grande. Então f de 2, 2 vezes 2, 4, 4 menos 5, menos 1. E 2 vezes 1 é 2, 2 menos 5, menos 3. Então, eu consegui os pares ordenados. 2 para x e menos 1 para y. E depois 1 para x e menos 3 para y. Preste atenção. Como é que eu faço esse gráfico? Ó, duas retas perpendiculares. A reta horizontal é o x, o eixo das abscissas. E a reta vertical, o y, o eixo das ordenadas. O que acontece? O lado direito de x são os números positivos, o lado esquerdo, os negativos. A parte de cima de y são os números positivos e a parte de baixo, os negativos. Vamos lá, para x igual a 2, y é menos 1. Menos 1 está embaixo. E para x igual a 1, y é menos 3. Então, encontrei dois pontos, posso simplesmente traçar a minha reta. Ó. Encontrei os dois pontos, boto a régua e traço minha reta. Vamos para outra função. f de x igual a x mais 2. Vamos lá. Os pontos eu escolhi um ponto negativo e um positivo. Menos 1 e 1. Para menos 1, ó, substituo o x, menos 1 mais 2 dá 1. E no 1 mais 2 dá 3. Encontrei dois pares ordenados. Para x igual a menos 1, y é 1. Para x igual a 1, y é 3. E aí, parto para desenhar o gráfico. Duas retas perpendiculares, parte direita do x, números positivos, parte esquerda, números negativos. Para cima, números positivos, para baixo do y, número negativo. Agora aqui, ó, para x igual a menos 1, o y é 1. Coloquei meu primeiro ponto. E para x igual a 1, o y é 13. É 3. Coloquei o segundo ponto. É só traçar, colocar a régua e traçar a reta, tá bom? Terceiro exemplo, ó. f de x igual a 3x mais 2. Coloquei dois pontos, menos 1 e 0. Vamos para x igual a menos 1. 3 vezes menos 1 são menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1.
Então, para x igual a menos 1, y também é menos 1. E coloquei o ponto zero. 3 vezes 0 é 0, 0 mais 2 são 2. Para x igual a 0, y é igual a 2. Tem os dois pares ordenados. Aqui, ó. Para x igual a menos 1, y também é menos 1. Tem o primeiro ponto. E para x igual a 0, y são 2. Aqui, ó, é o 0, certo? Y são 2. Tenho os dois pares, é só colocar a régua e traçar a reta. Terceira questão. Ó. O preço de um bem é determinado por uma parte fixa de 25, uma parte fixa de 25 e uma parte variável de 2,50 por unidade, certo? Qual é a lei que rege essa função? 2,5 vezes x, que é a quantidade que vai ser produzida desse bem, mais 25. Ele quer a lei de formação, que é isso. F de x é igual a 2,5x mais 25 e quer f de 50 e f de 80. É só aonde tem x eu colocar 50. 2,5 vezes 50 dá 125. 125 mais 25 dá 150. Então, eu tenho um primeiro par ordenado, que é para x igual a 50, y é igual a 150. E agora vamos ver f de 80. 2,5 vezes 80 dá 200. 200 mais 25, 225. Então, para x igual a 80, o y é 225. Eu agora traço a reta, ó, duas retas perpendiculares e vou lá, ó. Para x igual a 50, y é 150. Tem o meu primeiro ponto, certo? Para x igual a 50, y é 150. E para x igual a 80, y é 225. Se vocês verem, está aqui entre 200 e 250, 225. Encontrei os dois pontos, eu agora simplesmente boto a régua e traço a reta. Tá certo? A quarta questão. O aluguel de um carro, ele é de R$100, mais R$3 por quilômetro rodado. Calcule o valor a ser pago por um cliente que alugou o carro por um dia e rodou 150 quilômetros. Eu tenho que achar f de 150. Então, vou substituir onde tiver x, eu coloco 150. F de x é igual a 3x mais 100. F de 150 é 3 vezes 150 mais 100. 3 vezes 150 dá 450, mais 100, 550. Então, o cidadão vai ter que pagar R$550. A quinta e última questão. Um taxista cobra R$4,50 de bandeirada. Isso quer dizer que você entrou no carro, já tem que pagar os R$4,50 e mais R$2,50 por quilômetro rodado. Determine a lei que rege essa função. Ó, a lei que rege essa função é 2,5x, que é o valor a ser pago por quilômetro rodado, mais R$4,50, que é a bandeirada. F de x é 2,5x mais R$4,50. Agora ele quer saber quanto ele vai receber por duas viagens. Uma de 25 quilômetros e uma de 30 quilômetros. A gente tem que achar f de 30 e f de 25. Vamos lá. Onde tem x, eu substituo por 30. 2,5 vezes 30 dá 75. 75 mais 4,50 dá 79,50.
E f de 25. F de 25. 2,5 vezes 25 dá 62,50, mais 4,50 dá 67. Então, ele deve receber 146,50. Agora, o que é que está pedindo? Para desenhar o gráfico. Ó, quer que desenhe o gráfico da função. Quando x é igual a 30, é 79,50. Vamos lá? Para x igual a 30, 79,50. O lado positivo do lado direito, lado positivo do y para cima. Para x igual a 30, 79,50, beirando 80. E para x igual a 25, aqui entre o 20 e o 30, ó, y é 67. Encontrei os dois pontos, é simplesmente traçar a reta, certo? Então, pessoal, boa tarde. O assunto só foi esse aí.